Vem com a gente, Santa Catarina. Olha só o incrível acidente que aconteceu neste final de semana em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. Por outro ângulo para você, um caminhão vinha pela faixa principal quando de repente do nada surge um veículo vermelho que você está percebendo aí no vídeo e acaba passando direto, não parou no semáforo. O que deu? Um grave acidente, resultado 5 pessoas feridas por conta desse impacto e foi um senhor impacto. E ó, tem um detalhe, hein? Você vai ver agora por outro ângulo que um caminhão vai em direção a uma residência e ali na verdade é uma lanchonete. E pela informação que a gente tem, muitos estudantes costumam frequentar o espaço onde o caminhão entrou e que derrubou até uma parte de uma estrutura da casa. Como a gente está no período de recesso escolar, não tinha estudante, mas tinha gente dentro da casa e que ficou ferida também. Olha como é que ficou o estado do carro. Daqui a pouco o Renato Santos chega trazendo todos os detalhes direto da maior cidade de Santa Catarina. Bora que tá na hora, a gente está aqui, boa semana para você, seja uma semana abençoada na sua vida e da sua família. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cleiton, para você de casa que nos assiste, dia 20 de janeiro, que tenhamos uma excelente semana com boas notícias. Bora lá? Bora lá, é o que a gente espera. Vem comigo aqui, Dinei Pacheco, porque além desse assunto aí do grave acidente, a gente vai ter outros também que com certeza interessam a você. E esse primeiro aqui, ó, vai dar o que falar. Até vou sair um pouquinho de ladinho, porque vamos destacar no Tá Na Hora de hoje a imprevisibilidade do temporal. Muita gente pegou de surpresa ou foi impactada de uma forma impressionante pela chuva que caiu quando muita gente não anunciava que a previsão seria aquela, nem a Defesa Civil, que depois se justificou, inclusive, aqui no nosso programa, no Tá Na Hora. Mas o porquê disso? Por que ninguém de fato conseguiu destacar que viria um temporal por aí e iria fazer um estrago tão grande assim na nossa região? Matéria completa daqui a pouco. Outra, em virtude disso, quem que vai arcar com os prejuízos? Será que as seguradoras ou, dependendo da situação, o próprio motorista com o seu carro? Porque tem uma cláusula lá, né, que a gente sabe que, dependendo da situação, você coloca o carro porque quer. Porque tem uma cláusula que permite que a seguradora fique isenta. Ou a própria prefeitura, governo do estado, algo nesse sentido, onde foi ocorrido, ou se preferir, o sinistro envolvendo seu carro. E vamos destacar também a balneabilidade das praias. A gente sabe que antes da chuvarada cair na nossa região, a gente tinha várias praias impróprias para o banho. Será que aumentou? Como é que está a situação agora? Daqui a pouco a gente coloca para você esse assunto. De imediato, a gente deixa aí para você se manifestar nesse espaço democrático, o seu zap, o seu entendimento, a sua opinião, de qualquer assunto aqui da nossa sociedade no 48991622676. Mas, agora a gente vai falar desse acidente que mostramos na abertura do Tá Na Hora desta semana. Acidente de trânsito que aconteceu, não é aquele assunto não, esse é outro, né, irmão? Tá certo. Daqui a pouco a gente vai destacar aquele veículo que passou, você percebe, no canto esquerdo do seu vídeo. Até imaginou, velho, mano? Antes da gente falar do acidente aqui na Beira-Mar, ou o trânsito aqui na Beira-Mar, olha só como é que foi o acidente lá. Perceba que o caminhão vem, a velocidade não é tão grande assim, e o veículo que vinha numa velocidade muito maior não para. Ele simplesmente vai direto. E você vê lá no canto esquerdo do seu vídeo, você viu no vídeo anterior que estava aberto sinal verde para pedestres. Olha lá, se aquele sinal estava aberto para pedestres, significa que o veículo atravessou no sinal vermelho. Daqui a pouco todos os detalhes. Mas a gente começa destacando outra informação de trânsito, porque na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, pode ser temporariamente alterado o trânsito na noite de hoje. E o motivo? A rescisão. Hoje é o óculos, hein? É a procissão de São Sebastião. Que rescisão o quê? É a procissão de São Sebastião. Sabe quem está lá? A brilhante Sofia Gonzalez, que vai trazer todos os assuntos, todos os detalhes pra gente. Rapaz, tudo isso aí vai participar da procissão, ô Sofia? Tá tendo o que agora? É uma missa? O que está acontecendo aí? Boa noite, bem-vinda. Boa semana, Sofia Gonzalez. Boa semana para você, Cleiton Ramos, e para todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina.
para a Gabi também. É uma procissão isso, como você falou. Nesse momento, bastante gente aqui na igreja. A procissão estava programada para começar às 6 horas da tarde, mas por aqui a chuva está intermitente. Chove, para. Por isso ainda não começou. Foi adiada aí para as 7 horas da noite, assim que a missa acabar, né? Começou há alguns minutos por aqui. E caso então seja possível fazer essa procissão, que ela só vai acontecer se a chuva der uma trégua ali pelas 7 horas da noite, os fiéis vão sair aqui do Largo São Sebastião, vão passar pela Praça Esteves Júnior, pela Avenida Beira-Mar Norte e pela Travessa Harmonia para então voltar aqui para o Largo São Sebastião. Tudo isso vai ser acompanhado pela Guarda Municipal. O carro, inclusive, acabou de chegar por aqui, então a expectativa é grande de que realmente aconteça. E aí, durante esse trajeto, né, que eu falei, as vias vão ficar bloqueadas para a passagem de veículos, isso para que todas essas pessoas aqui possam caminhar pelas ruas. E isso acontece no dia de hoje, né, 20 de janeiro, porque é comemorado o dia de São Sebastião, santo da Igreja Católica, aqui conhecido como protetor contra epidemias, guerras e a fome. Essa data até é feriado em algumas cidades, como por exemplo no Rio de Janeiro. E aqui em Santa Catarina, ele é padroeiro de uma cidade chamada José Boatê. Então é isso, é todo esse pessoal aqui reunido para comemorar o dia de São Sebastião. E agora fica com a Gabi contar pra gente se vai ser possível ou não fazer essa previsão por volta das 7 horas da noite, viu? Tá certo, Sofia. Daqui a pouco a Gabi vai trazer a previsão do tempo. Ô, Sofia, mata a minha curiosidade, pessoal de casa também. Quando você estava trazendo todos os detalhes, eu vi que muita gente olhou para o ladinho aí, deu um barulhinho, teve a queda de alguma coisa por aí, não? Olha, então, Cleiton, pelo que eu consegui ver aqui, parece que uma porta, uma cadeira, alguma coisa caiu ali do lado, mas foi só um sustinho, viu? Não foi nada, assim, só para dar um pouquinho de emoção. Por que o tiozinho tá rindo do lado aí, ó? O tiozinho tá rindo do lado aí, Sofia. Dá um oi pra ele, dá um oi pra ele. Dá um oi pra ele. Ele tá me ouvindo. Não foi isso? O que aconteceu ali do lado? Caiu o suporte do pátio do guarda-chuva. Uhum. Ah, não foi nada então, não foi nada. Tranquilo, Nazi, tranquilo. Beleza, obrigada, boa missa, viu? É isso então, Cleiton Ramos, viu? Só um sustinho. Tá certo, Sofia, é isso aí. Esse é o Tá Na Hora. Eu vi que o pessoal tava olhando. E aqui no estúdio todo mundo é curioso também de o que aconteceu ali. Obrigado, Sofia. Daqui a pouco você volta com mais informações. Olha, vamos falar agora sim, daquele acidente que aconteceu neste final de semana em Joinville e que repercutiu e muito, não poderia ser diferente, pela pancada que acabou saindo desse impacto aí impressionante. Um caminhão invadiu uma lanchonete. Agora, por que ele invadiu? Invadiu por causa do veículo, né? O veículo que bateu no caminhão e deixou 5 pessoas feridas em Joinville. Isso aconteceu no bairro Bucarém. O Renato Santos está lá no local e vai trazer agora todas as informações. Local que continua isolado ainda, enquanto a gente está vendo do seu lado esquerdo, viu, Renato? Mais uma vez o vídeo desse senhor impacto que aconteceu aí em Joinville. Boa tarde ou boa noite, se preferir. Ótima tarde para você, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Pois é, um acidente gravíssimo realizado aqui no cruzamento da rua Plácido Olímpio com a Uruçanga, bairro Bucarém, área central da cidade de Joinville. O que chama a atenção desse acidente, viu, Cleiton, é que o responsável por esse acidente grave e perigoso, porque feriu 5 pessoas por pouco, elas não perderam a vida, é que o motorista de um aplicativo furou o sinal vermelho. Exatamente isso que você está ouvindo. Por causa do impacto, o caminhão acabou atingindo esta residência, onde funcionava uma pequena lanchonete. Por causa do impacto e também da violência desse acidente, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil, pois corre o risco de desabamento. E, diante disso, a Defesa Civil, claro, que pede para a população evitar curiosos a virem e ficarem aqui perto desse local. Esse acidente que aconteceu no cruzamento, repito novamente, da Uruçanga com a Plácido Olímpio, aqui no bairro Bucarém, 5 pessoas que estavam no local ficaram feridas, por pouco não perderam a vida. O caminhão, além da residência, derrubou também um semáforo aqui nessa esquina. A lanchonete, claro que precisou ser interditada e o carro de APP ficou completamente destruído. As pessoas foram levadas para o hospital
passam bem, segundo informou nota do hospital. Agora é torcer para que voltem para casa o mais rápido possível. O que chama a atenção, Cleiton, é a imprudência. Final de semana acontece com frequência esse tipo de acidente aqui na cidade de Joinville. Condutores que não respeitam a sinalização, não respeitam o limite de velocidade e a gente, claro, que tem que noticiar esse tipo de coisa aqui no nosso jornalismo. Retorno com você aí no estúdio. Dependendo do cenário, pode colocar de novo a imagem aí, por gentileza. Se ele pega passando na frente do caminhão, meu amigo, aí o estrago poderia ser muito maior. O veículo poderia ser arrastado e o impacto ia danificar muito mais o veículo ainda. Olha só, você está vendo no canto esquerdo imagens do dia do acidente. No lado direito, imagem ao vivo do Fábio Fernandes. Renato Santos está lá e olha, como disse o Renato, a estrutura toda danificada. Você viu que voou placa, voou estrutura do caminhão, da casa, para tudo que é lado. E acompanhando uma rádio local aí, ô Renato Santos, eu acabei presenciando e descobrindo que tinha uma menina repousando dentro dessa casa, porque a informação que a gente tem é que essa casa aí, ela fabrica salgadinhos, algo assim para vender, nessa possível lanchonete aí que recebia e recebe muitos estudantes, porque agora está em recesso escolar. Mas realmente, apesar dessa cena muito intensa e grave que a gente está vendo, tem que levantar a mão para o céu que todos não correm risco de morte, porque foi um senhor impacto. Agora a gente vai ver, né, a nossa solidariedade para essa família, para os envolvidos no acidente também, né, quem estava dentro do carro, porque a casa está totalmente comprometida. Relato da Defesa Civil para o nosso Renato Santos. E a casa que era usada para sustento da família, agora o pessoal vai ter que correr contra o tempo, não só pela sua segurança, mas também por isso aqui, ó, lamentável. Tudo por conta de quantos segundos? Calcule comigo aí, o semáforo fica fechado quantos segundos? 1 minuto? Olha só, 1 minuto. 1 minutinho que poderia fazer diferença na vida de todo mundo. Mas não, é a pressa, senhoras e senhores. Que lamentável. Ó, vem comigo aqui, Marney, porque um caso chamou a atenção neste final de semana. Inclusive, é uma das matérias mais lidas do portal SCC10. Tá aqui, ó. Mulher que foi sequestrada, roubada e estuprada em Florianópolis pediu ajuda após o crime. Esse fato aconteceu no sábado. Eu vou clicar aqui. Você pode acompanhar lá no portal scc10.com.br. Aqui a gente conseguiu localizar através do Google o local que teria acontecido toda essa situação, momento de tensão para essa mulher que está com a identidade não sendo divulgada para não expor mais ainda, mas ela tem 46 anos, ela foi sequestrada, roubada e estuprada por 2 criminosos que foram presos. A informação que a gente tem é que teria um terceiro também. Esse teria sido capturado ainda na noite do crime. Eles foram presos na noite de sexta-feira, enquanto ela voltava do trabalho no bairro da Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis. E a gente continua atualizando o caso, porque a cada minuto vai surgindo novas informações. Segundo informações repassadas ao SCC10, após ser abandonada, a vítima pediu ajuda a uma mulher em uma garagem próxima, onde ela foi rendida, informando que havia sido levada, vendada por 2 indivíduos para uma residência e tinha um terceiro esperando. Todos estavam armados com facas e revólveres. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima natural do Paraná foi levada para um cativeiro, onde foi torturada psicologicamente para fornecer dados bancários e em seguida estuprada. Após o crime, ela foi abandonada próxima à Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Veja bem, abandonada próxima à Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Aí, quando ela foi deixada lá, naquele momento de tensão, de medo, ela pediu ajuda para uma mulher que estava na garagem e relatou o ocorrido. A mulher ligou para a Polícia Militar imediatamente. O pessoal começou a fazer rondas, pegou um e depois pegaram mais 2, os policiais. E agora 3 que foram presos. Só que um era de menor de idade. Vai fazer 18 anos no dia, se eu não me engano, 10 de fevereiro. E já está solto, a informação que a gente tem. É brincadeira, papai? Tá tudo errado, não tá? A gente está chegando num tempo que a gente tem que, quando estaciona o carro, quando entra no portão, a gente tem que olhar para o lado, né, ô Dionei Pacheco? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, não tem hora para isso acontecer. A informação que a gente tem é que uma é de Belo Horizonte, deixa eu ver, onde é que está a fotinha? Não, está mais em cima aqui? Um é de Belo Horizonte e o outro é daqui. E o terceiro não foi divulgada a identidade.
Pena, a gente queria mostrar a cara dos dois bonecos, mas a gente não pode pela justiça. A gente não pode ainda pela justiça, pelo julgamento, essa coisa toda. Mas eu vi a fotinho deles, eu vi o capeta estampado aqui no rosto dos dois. Como eu estava dizendo, chegamos num momento dentro da nossa própria sociedade que não tem dia, não tem hora, não tem local. A gente tem que olhar para frente, para o lado e para trás. A gente não sabe o que vai acontecer. Hoje é uma caixinha de surpresa. Essa é a realidade. Comparando com muitos lugares no Brasil, ainda é um local seguro Florianópolis. Tanto é que muita gente vem para cá com esse intuito de buscar essa tranquilidade, né, tão destacada. Mas olha, cada dia que passa está ficando mais perigoso. Mas não é um problema só aqui não, é em todo o estado, em todo o Brasil. Nossa solidariedade para essa mulher que estava voltando do trabalho e passou por toda essa situação com 46 anos de idade e agora com esse trauma psicológico para se recuperar vai ter que ter uma luta muito grande. Chapecó registrou neste final de semana 3 mortes por afogamento. Em uma dessas fatalidades, 2 irmãos morreram no interior do município. Um deles ainda tentou salvar o familiar, mas infelizmente não conseguiu. O repórter Felipe Bastos está chegando agora e tem mais informações aqui no nosso Tá Na Hora. Vem daí, Felipe. O adolescente de apenas 16 anos, ele estava se banhando no Rio Uruguai na tarde deste domingo, quando acabou se afogando. Os bombeiros foram acionados e uma equipe do SAMU tentou reanimar esse adolescente, que teve inclusive uma parada cardiorrespiratória. Mas quando chegou no Hospital Regional do Oeste, ele infelizmente não resistiu. Outro caso de afogamento também foi registrado nesse fim de semana, na tarde do último sábado. 2 irmãos estavam se banhando em um camping no rio Irani, quando um deles, de 30 anos, ele se afogou. O outro irmão, de 39, tentou ajudar a resgatar o irmão com vida, mas infelizmente acabou não resistindo e também morreu afogado. Os bombeiros responsáveis pela ocorrência gravaram um vídeo para a gente contando mais detalhes sobre o que aconteceu naquele momento. Vamos acompanhar. Infelizmente, pelo tempo que eles ficaram submersos, não foi possível iniciar procedimentos, protocolos de reanimação. Foi feito contato com o Instituto Médico Legal para que fosse até o local e retirasse os corpos para que fosse encaminhado para a perícia. E casos de afogamento aqui na região oeste, infelizmente, têm se tornado cada vez mais comuns nessa época do ano. Os bombeiros também fizeram um alerta importante para quem costuma tomar banhos em açudes, rios ou até mesmo em barragens. Vamos acompanhar. Então fica um alerta, a gente está numa temporada de verão, então os afogamentos podem acontecer quando não é observado, não é dada devida atenção aos riscos que possam estar. Uma brincadeira, uma diversão, um momento de lazer pode se tornar um estresse, um problema muito gigante aí, tendo que destruindo famílias. Fica o alerta, então, infelizmente, pelo menos 3 pessoas acabaram perdendo a vida neste fim de semana, mortes por afogamento aqui em Chapecó. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Primeiro de tudo, nossa solidariedade para esses familiares, porque a dor de perder um já é grande, imagina perder mais de um. E outra informação também que chama atenção, outra estatística, é que a gente vê o número de afogamentos aumentando, mas não em mar aberto, de forte correnteza, aquela maré perigosa. A gente vê muito em mar calmo, entre aspas, e em rios, é verdade, com água paradinha. Isso significa que o cenário pode ser tranquilo, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente entra dentro de um rio como esse. Com lago não se brinca, cachoeira não se brinca, independente da água ser paradinha. Ah, dá pé, coisa linda, vou mergulhar ali. Não faça isso. Porque, olha, o que mais a gente vê é pessoas se afogando por situações e em cenários que a gente nem imagina. Por trás de um cenário tranquilo pode estar um grande perigo. Um líder do primeiro grupo catarinense do PGC, no sul da ilha, aqui em Florianópolis, foi morto após entrar em confronto com a Polícia Militar de Santa Catarina na manhã do último domingo. Isso aconteceu no bairro do Carianos. Segundo a Polícia Militar do nosso estado, o criminoso que aparece aí de 34 anos, Ricardo de Souza Silva, estava foragido do sistema prisional desde o dia 27 de maio de 2024.
Estava desde maio do ano passado foragido. E ele conseguiu sair da penita, como é chamada, quando ameaçou um companheiro de cela a entregar as vestes com a matrícula para realizar a fuga. E ameaçou esse companheiro com coisas muito graves, incluindo familiares ali. Informações preliminares deram a possível localização do homem que estaria portando uma arma de fogo. A guarnição da polícia foi checar, foi lá no local, indicado por esse anônimo, que a polícia recebeu um telefonema, e iniciou a negociação após localizar o foragido. Sem sucesso e com o bandido ameaçando atirar contra os policiais, os mesmos dispararam contra Ricardo. O pessoal ainda chamou o SAMU, o Serviço Móvel de Urgência, mas quando esses profissionais da saúde chegaram lá, ele já estava sem vida. 34 anos, foragido desde o ano passado. Agora a gente confere o giro de notícias, alguns fatos marcantes. E olha só, não está aí no giro, mas eu vou colocar por aqui. Hoje à tarde, em um prédio em Campinas, São José, teve um princípio de incêndio no primeiro andar. Foi uma correria tremenda. Segundo informações, foi no primeiro andar, é isso, Gabi Ravassi? Teria sido no primeiro andar, né? Parece que foi no ar-condicionado, mas os bombeiros foram lá e conseguiram controlar as chamas rapidamente e ninguém ficou ferido. Teve incêndio também no Hospital Regional. Como? Bloco B do Kennedy Tower, me confirma aqui a Gabi, nesse prédio localizado em Campinas, São José. Felizmente não houve feridos. Mas teve um incêndio no Hospital Infantil, ou melhor, no Hospital Regional de São José. Detalhes agora no Giro de Notícias. Bora girar. Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na noite de domingo, transportando grande quantidade de drogas em sua bagagem, enquanto viajava de ônibus com um filho de 4 meses. Isso aconteceu na SC 155. A ação foi realizada durante uma fiscalização no quilômetro 39 da rodovia, em Bom Jesus, e resultou na apreensão de mais de 23 quilos de maconha e 26 tablets de crack. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi chamado para apagar um princípio de incêndio no Hospital Regional de São José, por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira. A equipe de emergência foi composta por 10 bombeiros, com um caminhão de combate a incêndio, uma ambulância e a caminhonete do comandante de área. No local, foi confirmado que o incêndio ocorreu em uma subestação do hospital, localizada a cerca de 15 metros do prédio principal, onde ficam equipamentos responsáveis pelo fornecimento de energia. A fumaça estava saindo de um transformador. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um homem de 41 anos, natural de Loanda, no Paraná, foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina após tentar a inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado, com um falso diploma de conclusão de curso. O caso foi registrado na última quinta-feira em Florianópolis. Segundo o Conselho Regional de Medicina, o homem informou que estaria morando em Itapema, no litoral norte do estado. Ao apresentar a documentação, o setor responsável pela inscrição de médicos identificou inconsistência no diploma apresentado pelo falso médico. As informações foram apuradas com a universidade que teria aprovado o homem no curso, situada no Rio de Janeiro, bem como o Conselho Regional de Medicina do Estado Fluminense, que não reconheceram o diploma. 18h53. Coloca depois ali, novamente, se puder, a nossa produção. Olha aí, momento que a Polícia Civil vai lá e prende esse falso médico. Ainda bem que teve todo um trabalho cuidadoso, né, um trabalho padrão, na hora que foi para fazer o registro, para ele tentar conseguir aí o direito de trabalhar aqui na nossa região. E aí foi através desse brilhante trabalho que a Polícia Civil conseguiu chegar nesse falso médico. Agora, quantas vidas foram poupadas se não tivesse esse trabalho das atendentes no Conselho Regional de Medicina? Fica aqui o registro. O assunto agora continua sendo saúde. Os moradores da região norte de Blumenau serão beneficiados com uma nova unidade de atendimento. E essa unidade terá capacidade para atender até 5.000 pessoas por mês. Um bom número para a gente comemorar. E para brilhantar ainda mais essa estatística maravilhosa, coloca na tela aí a Natiele Oliveira, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Vem daí, Nath, direto de Blumenau. Boa noite. Boa noite, Cleiton, Gabi, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Cleiton. A nova unidade de saúde vai ficar na rua Victório Furlan, que é uma transversal da rua Engenheiro do Deique, no bairro Salto do Norte. Até por conta disso que a nova unidade vai se chamar AGF Salto, que é Ambulatório Geral da Família. A expectativa, é de atender 5.000 pessoas por mês e o investimento, o objetivo desse investimento é justamente ajudar a ampliar o acesso à saúde para os moradores da região norte de Blumenau, que vem
vem crescendo consideravelmente. Além disso, a estrutura vai contar com 6 equipes de saúde da família, composta daí por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área, além de 5 equipes de saúde bucal, então dentista e também outros funcionários ali para ajudar essas pessoas. Serão cerca de 80 servidores que vão prestar esses serviços à população, mas, Cleiton, ainda não há uma previsão concreta do início da construção, porque agora a Prefeitura de Blumenau aguarda o repasse dos recursos que vão vir para iniciar esse projeto do recurso federal. Mas a gente vai seguir acompanhando, o início dessa construção, esse importante passo para a saúde pública aqui do município. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Natiele, pelas informações. Daqui a pouco você volta, viu, Nath? Trazendo mais detalhes direto de Blumenau, essa cidade que a gente tem um carinho muito grande. Pode colocar aí, por gentileza, imagens de Itajaí que recebemos agora há pouco, porque lá choveu muito e já fez um estrago tremendo. Olha só, vídeos que foram cedidos aí pela nossa reportagem. Várias ruas alagadas nesse momento em Itajaí. Que coisa, parece que a gente está colocando imagem da semana passada, mas não é não, hein? Imagens da tarde desta segunda-feira. Olha aí como é que ficou essa rua aí, olha a dificuldade do ciclista em passar. O rapaz aí, o estudante, teve que colocar o pé na água. Essa água toda suja, né, meu amigão? Não teve jeito, né? Veículos aí que ficaram lá na calçada, não quiseram arriscar, porque afinal de contas, na semana passada, muitos tentaram e ficaram pelo meio do caminho. A gente recebeu registro que em Balneário Camboriú, o cenário também não é diferente, olha só. Olha como é que está o cenário em Balneário Camboriú. Você conhece essa rua aqui, Gabi Ravasco? Qual é? É? Enquanto você está aí lembrando o nome da rua, mas é uma rua importante, né? Olha só, que dá direto lá na praia. Não é Atlântica, não? Liga na Atlântica? Não, né? É Atlântica, né? Aí é Atlântica que a gente está vendo agora. Olha só, de frente para o mar. Olha só, não parece. Olha só o comerciante lá passando o rodo, né? Os comerciantes que já sofreram muito na semana passada, muitos prejuízos foram contabilizados e parece que está voltando o filme toda uma preocupação novamente na cidade de Balneário Camboriú. A nossa produção está em cima, checando, e a gente vai ampliar assim que surgir um fato novo no nosso Tá Na Hora desta segunda-feira. Mas por falar em assunto chuva, hein? Pegou muita gente de surpresa. O temporal que atingiu Santa Catarina na última semana foi um dos principais assuntos. Por causa dessa surpresa, ninguém esperava. Até mesmo a Defesa Civil, já que não foi possível identificar o fenômeno em nenhum tipo de equipamento, também foi questionada sobre isso. Mas por que será? Por que isso de fato acontece? Nós preparamos uma matéria que ajuda a explicar um pouco esse fenômeno que pegou muita gente de surpresa. 18h57, Tá Na Hora. Coloca agora a reportagem. Os rastros do temporal ainda estão presentes pelas cidades catarinenses. 13 delas decretaram situação de emergência. O fenômeno climático local, conhecido como lestada, não foi identificado pelos satélites e radares meteorológicos. A Defesa Civil de Santa Catarina previu volumes máximos entre 50 e 70 milímetros. Porém, os acumulados ultrapassaram os 350 em poucas horas, quase o dobro da média mensal. Mas o que poderia ser feito para prever eventos como esse? O radar não dá previsão, ele só está constatando o que está acontecendo. A gente alimenta os modelos e os modelos é que nos vão dar uma previsão. Mas para a gente ter bons modelos que possam prever esse tipo de evento, a gente tem que ter investimento de longo prazo em capacitação, em estudos, na ciência, para a gente conseguir entender melhor esses fenômenos locais e conseguir prever com mais exatidão. Tradicionalmente, sempre teve muito mais investimento nos países mais desenvolvidos, né? Que os Estados Unidos, países da Europa, né? E no Brasil, a ciência nunca teve o investimento né, que deveria. Então, o que a gente conhece, geralmente, vem de livros, de estudos feitos nesses países. E esses fenômenos que são muito peculiares nossos, a gente acaba não tendo pouco financiamento, poucas pessoas para estudarem. Segundo a pesquisadora, até pouco tempo, eventos climáticos como esse não ocorriam. Precipitações de 200 milímetros em 12 ou 18 horas não eram uma realidade. O aumento dessas emissões, dos gases, ou por desmatamento ou queima de combustível fóssil, está fazendo com que a atmosfera fique mais carregada de
de umidade. Então, quando ocorre um fenômeno como esse, né, que ocorreu no passado, numa atmosfera muito mais carregada com umidade, a chuva vai ser, inevitavelmente, muito mais intensa. Então, a gente nunca teve essas medições no passado, né? E isso também é um ponto importante, porque a gente calibra os modelos com as observações passadas. Então, se a gente nunca teve, é difícil calibrar os modelos para prever coisas que nunca aconteceram antes, né? A gente tem que começar a planejar, fazer um planejamento urbano condizente com essa nova realidade, né? Então, assim, o que hoje a gente está vendo que tem surtido mais efeito é o que a gente chama de cidades esponja. São várias técnicas que estão agora sendo implementadas em várias cidades como Paris, Londres, Copenhague e na China e no leste asiático, que têm surtido bons resultados. Por exemplo, a gente tem que preservar vegetação nativa. Por quê? Porque eles absorvem muito mais a água do que pavimento, né? Então, a gente tem que tentar arborizar mais as cidades. Eu gostei quando ela falou, a nossa entrevistada, que conhece muito o assunto, para a Sofia, sobre a questão de planejamento urbano. Viu, Gabi Ravasco? Planejamento urbano. E aí eu pensei, bom, o que a gente mais ouve em campanha são as promessas de planejamento urbano. E aí eu fui mais a fundo para pegar o verdadeiro significado de promessa. E é o seguinte, a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral escrito. É o que a gente mais vê na campanha. Porque muitos cenários que a gente viu aí com esse temporal poderiam ser evitados. Aquela moradora que a gente abriu o programa da última sexta-feira, do Monte Verde, aquela comunidade, e o Roberto Azevedo me lembrou disso, sofre com as enchentes ali no Monte Verde desde 1995. 30 anos, completando em 2025. Até quando? A gente tem diversos pontos também do litoral norte, alguns bairros de Balneário Camboriú e Itajaí que sempre sofrem com alagamentos aí por conta das chuvas. Cleiton, a gente mostrou aqui no Tá Na Hora uma imagem emblemática de um carro que caiu em uma cratera no caminho dos Açores, entre Santo Antônio de Lisboa e Icacupé. Hoje, nossa equipe conseguiu conversar com um homem que conduzia o carro e que ficou preso no buraco. Mas, para além disso, fica uma pergunta nesses casos. Quem deve arcar com o prejuízo? Por sorte, esse motorista está bem fisicamente. E o prejuízo? O dono do carro que paga ou o poder público tem alguma responsabilidade? Vamos assistir a reportagem de Giovana Pacheco. Edmilson estava de carro a 20 metros de casa quando foi engolido pelo asfalto no caminho dos Açores, em Santo Antônio de Lisboa. Engatei a primeira, cinto de segurança. Na segunda, de repente, algo inominável. Não tenho palavras para descrever. Estava dentro de um buraco, meu carro de ponta cabeça, fumaça saindo, falei, vou morrer queimado. A sensação de morte era iminente. Se eu me jogasse, a água me leva, o que fazer? A queda aconteceu porque a estrutura não aguentou a grande quantidade de água em um curto período de tempo. Aqui passa um antigo curso da água, um canal de drenagem importante. Na travessia da via era uma estrutura mais antiga e que não suportou esse grande volume de chuvas que a gente teve. Na quinta-feira nós tivemos em 12 horas o previsto para o mês todo de janeiro. Então foi um grande volume em pouco tempo. Isso ocasionou esse dano bastante severo, não só aqui, como em outras regiões da cidade. Além do prejuízo financeiro do carro, Edmilson tem sofrido com as dores e com o trauma do acidente. A hora que você começa a reviver a posteriori, como eu venho aqui, aí que o trauma se instala e eu não tenho conseguido nem dormir. Eu tenho tido pesadelos porque foi a primeira vez que eu me deparei com a sensação de morte. Até então, não. Então, tenho dormido muito mal, dor no corpo o tempo todo e são 5 dias, nada foi feito até agora. As obras não começaram ainda, principalmente por causa da umidade do solo, que pode colocar em risco as equipes. A Prefeitura vai iniciar amanhã o trabalho de limpeza, A preocupação era não fazer escavações enquanto o solo estivesse muito encharcado. Então a ideia é que amanhã inicie esse trabalho de retirada dos materiais que ficaram aqui no canal de drenagem, para que a gente possa manter a condição no caso de uma nova chuva e daí sim trabalhar então numa reconstrução da galeria
garantindo daí que a gente possa reconectar os dois lados aqui da Caminho dos Açores. É uma imagem bem impactante mesmo, mas que a gente vai estar rapidamente buscando solução. Em casos como esse, em que se teve prejuízo material causado pelas fortes chuvas, surge a dúvida sobre quem deve arcar com os custos. As pessoas que sofreram danos em seus veículos nas vias públicas devem entender que o Estado tem sim responsabilidade, seja União, Estado, município, por todos os danos que eventualmente as pessoas suportem quando estiverem trafegando nas vias públicas. É dever do Estado manter essas estradas. A omissão, portanto, gera o dever de indenizar. Aqueles que sofreram danos podem acionar o município em que aquele dano ocorreu, em sendo aquela via de responsabilidade do respectivo município. Se aquele dano foi suportado em uma rodovia que é de responsabilidade do Estado de Santa Catarina, deve acionar o Estado de Santa Catarina. E assim, consequentemente, também a União. Se for numa rodovia federal, deve acionar a União. Aquelas pessoas que sofreram esses danos, em primeiro lugar, podem buscar uma espécie de resolução de forma conciliação, tentar fazer um pedido administrativo para o órgão público e aguardar aí os seus 30 dias, por exemplo. Certamente não haverá composição, mas é um primeiro passo. E não havendo composição, e não havendo acordo, e não sendo viável a restituição, aí sim deve buscar o Poder Judiciário ingressar com ação judicial para buscar a condenação do Poder Público a indenizar todos os danos que sofreu. Dano moral, dano material, dano estético e por aí vai. Nesse caso, o secretário de Infraestrutura frisa que os auxílios prestados são sobre a infraestrutura da rua. Na verdade, isso aqui foi um evento climático, né? Graças a Deus, a gente não teve nenhum tipo de vítima. Infelizmente, aconteceu o acidente. O que a gente vai estar dando suporte agora é na retirada do veículo, deixando na posse do proprietário e podendo buscar recuperar o mais rápido possível aqui esse ponto, um ponto, como eu falei, até de rota alternativa para a própria SC-401. Já imaginou o susto que esse motorista sofreu? A gente fala de questões financeiras. Por sorte, ele está bem de saúde. Deve ficar algum trauma psicológico, né, Roberto? Mas a questão financeira é importante, é um patrimônio dele. A gente não sabe se ele usa para trabalhar e se não usar também, isso não importa. Agora, Roberto, quem então tem que indenizar um motorista em casos como esse? Boa noite. Boa noite, Gabriele. Boa noite a você que nos assiste. O doutor Alexandre deu a pista. Não adianta. Não existe indenização compulsória. Tem que entrar na justiça, tem que acionar. Agora, tem que ver a responsabilidade de quem? É da prefeitura? É do governo do estado? É da União? Por isso que ficou bem definido ali na reportagem que é um problema numa rodovia municipal, a Estrada dos Açores. Eu conheci aquilo ali, não andava nenhum carro, estreitinho, estrada de terra, já está asfaltada, toda bonitona, mas teve um problema com a chuva. A natureza é muito mais forte que as obras dos homens. E não adianta chover num dia, 24 horas, o equivalente a 2 meses, é praticamente impossível evitar danos. Agora, o susto realmente desse cidadão aí, olha, não sei como é que eu me comportaria, porque é algo repentino, isso aí é a tal da fatalidade, mas sobreviveu. Então vamos estabelecer. Agora, tem uma péssima notícia para você, você teve o carro alagado, ficou com ele debaixo d'água, pouquíssimos, para não dizer nenhum seguro cobre esse tipo de dano, porque é previsível. Entra naquelas questões da previsibilidade, ou seja, a água vai subir. A água, a não ser que seja uma enxurrada, ela sobe devagar. Então, há possibilidade de você não entrar na água. Por isso que há aquela orientação mágica. Em caso de alagamento na sua frente, não coloque o carro no curso d'água, dentro d'água, porque o seguro não vai pagar. É uma pena, mas é a realidade do mercado, dona. É uma pena mesmo, Roberto, até porque desta vez não houve nenhum anúncio. As pessoas estavam no meio da rua, do nada começou a chuva e alagou e pegou muita gente de surpresa. E eu espero que o mínimo possível de pessoas tenham sido prejudicadas. Obrigada pela sua participação. Agora a gente vai para a Serra, porque nesta madrugada uma cratera se abriu em uma ponte no interior de Bom Retiro. Um carro, ele ficou
preso nessa cratera, a gente consegue ver pelas imagens. E a ponte, gente, precisou ser interditada. Quem vai trazer mais informações é a repórter Suiane de Liz. Com a chuva forte que caiu na tarde de domingo em Bom Retiro, essa cratera acabou se abrindo nessa ponte que liga as localidades do interior do município, as localidades de Campo Novo e Paraíso da Serra. Parte da cabeceira cedeu e o carro que estava passando no momento do desmoronamento, do deslizamento, ele acabou ficando preso no local. Por sorte, ninguém ficou ferido. A informação da Defesa Civil é de que o local está interditado para trânsito, justamente. E a Prefeitura informou também de que desde dezembro esse local estava anteriormente interditado. Passou por reforma justamente por problemas em uma das cabeceiras. Foi colocado na semana passada esse aterro que acabou cedendo aí neste domingo por conta das chuvas. O trânsito, então, está bloqueado no local. A informação da Prefeitura e da Defesa Civil é de que estão sendo feitas justamente avaliações para realizar o quanto antes o reparo e também possa ser liberado novamente o tráfego para os veículos, Além disso, a orientação é de que os moradores usem, então, um caminho alternativo através da localidade da Serra do Paraíso para acessar essas outras comunidades. São essas as informações, volto com você. E hoje tem interdição no túnel do Morro do Boi. Começa a partir das 10 horas da noite e segue até às 5 horas da manhã de terça-feira. A faixa da direita do túnel vai estar bloqueada e apenas a faixa da esquerda vai estar liberada neste período. As equipes ali vão realizar serviços no sistema de automoção do túnel. Serão instalados novos componentes nos jatos ventiladores. Porém, esse serviço é bastante delicado e as equipes precisam de mais tempo para concluírem. Por isso, a interdição vai acontecer também nos dias 21, 22 e 23 de janeiro, sempre no mesmo horário. 10 horas da noite até às 5 horas da manhã. A concessionária pede que os motoristas estejam atentos à sinalização da rodovia, que estará bem demarcada, e respeitem também o limite de velocidade, já que os colaboradores vão estar trabalhando no interior do túnel nesse período. Se você ainda está com dúvida, essa sua dúvida pode ser esclarecida pelo telefone 0800 725 1771. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina não fez análise de balneabilidade das praias após a enchente. A expectativa é retomar a coleta na próxima semana. Até lá, a gente não sabe se está própria ou imprópria para banho. Para não correr risco de entrar em uma água que não é aconselhável para se banhar, o aconselhável é ter cautela. Sofia Gonzalez chega com mais informações, Sofia? Boa noite. Boa noite novamente, Gabi, a todos. Então, nesse momento está complicado saber que praia está apta ou não para tomar banho aqui na capital, Normalmente a gente acompanha aí os relatórios de balneabilidade do IMA, que são atualizados semanalmente, mas por conta das fortes chuvas que afetam a qualidade da água e também os serviços, esse relatório não aconteceu, Ele deveria ter sido feito na sexta-feira, dia 17, que foi justamente um dia após as fortes chuvas. E ele acontece em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que nesse momento estava ocupado atendendo as ocorrências, as vítimas, enfim, e por isso ele não foi coletado agora. Esse serviço continua suspenso nessa semana, hoje dia 20 até o dia 24, e como você falou, a previsão é de que retorne no dia 27, que é segunda-feira, Então, enquanto isso, a gente tem algumas orientações para que não seja contraída nenhuma doença aí nas praias, O que o IMA recomenda é que de 24 a 48 horas após fortes chuvas, se evite entrar na água, principalmente se for próxima a rios, enfim, a tubulações, Isso porque quando chove, muita água acaba descendo das rodovias, da própria praia, também de barreiras e contaminando a água. E é claro, também não se deve entrar em contato com a água de enchentes e enxurradas para prevenir doenças, como, por exemplo, a leptospirose. Nós também conversamos com o gerente de laboratório e amostra de medições ambientais do IMA, o Marlon Daniel da Silva, que deu algumas dicas. Olha só. Temos um relatório histórico dos pontos que nós monitoramos. Então, o ideal é que aquele que pretende banhar-se em algum ponto verifique no relatório histórico o comportamento do ponto, se ele tende à propriedade ou impropriedade. Mas também é importante se afastar dos aportes, ou seja, rios, valas ou tubulações que trazem consigo
no seu curso materiais contaminados. E também importante não ter contato com águas de enxurradas. Elas podem também conter agentes perniciosos e algumas doenças, tais como a leptospirose, podem ser contraídas. Então é isso, né, Gabi? Por enquanto, durante essa semana, serviço suspenso, então um pouco mais de cautela. E a partir de segunda-feira, será possível novamente consultar a balneabilidade das praias aqui pelo site balneabilidade.ima.sc.gov.br. Gabi? Obrigada pelas suas informações. Sofia Gonzalez falando ao vivo de Florianópolis. Quer trabalhar na Prefeitura de Brusque e ganhar um salário de mais de R$18 mil? Pois é, a cidade está escolhendo os cargos comissionados e, digamos, inovando nisso. A gente vai chamar a repórter Natiele Oliveira, que chega ao vivo para a gente para explicar como faz essa inscrição. Natiele, geralmente em cargo comissionado a gente vê uma indicação, o fulano é amigo de não sei quem, vai lá, e o cargo em Brusque parece que vai ser diferente, é isso? Conta melhor pra gente, por favor. É isso mesmo, Gabi. Os cargos de confiança, cargos comissionados, geralmente são indicações políticas, né? Gente ali do partido, e dessa vez, então, o prefeito André Vec, do PL de Brusque, né? Prefeito reeleito, resolveu inovar. Os interessados devem fazer a inscrição, um processo seletivo que basicamente é responder um formulário. O formulário está disponível aqui no site, nesse site que aparece na tela, da Prefeitura de Gaspar, e os salários, eles variam, né? A categoria mais alta é de R$18 mil, mas as vagas são para secretário de Trânsito e Mobilidade, diretores em diferentes pastas e chefes também de algumas secretarias. As inscrições, elas estão abertas até este domingo e os salários são, portanto, para secretário R$18 mil, diretoria R$8 mil e chefia em diversas áreas também R$5 mil. Em todas essas categorias, as pessoas recebem um auxílio alimentação de R$680. Então, depois de preencher esse questionário, que precisa enviar o currículo, eles vão analisar e aí, quem eles quiserem, eles vão chamar para entrevista. A ideia é divulgar o resultado até o dia 14 de fevereiro. É uma oportunidade diferente para quem tem interesse, né, Gabi? Volto contigo aí no estúdio. E tomara que essa moda pegue, né? Tomara que as pessoas sejam contratadas para cargos comissionados com base na competência e não na amizade ou politicagem. Obrigada, Natiele, pelas suas informações. A Prefeitura de Urubici cancelou um processo seletivo da educação que estava em andamento no município. Isso depois de uma recomendação do Ministério Público. A repórter Suiane de Liz traz os detalhes. A Prefeitura de Urubici anunciou que foi anulado o contrato com a empresa Public Job, que era responsável pelo processo seletivo de contratação de servidores para a Secretaria Municipal de Educação, processo número 41 de 2024. Esse processo seletivo, então, foi encerrado e a decisão de não prosseguir com o processo é devido a uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, que já aconteceu no final do ano passado, por conta de investigações envolvendo a empresa com irregularidades em outros processos seletivos aqui no estado, com práticas aí que supostamente beneficiavam candidatos pré-selecionados. Essa investigação, ela está em curso, segue em segredo de justiça, envolvendo a cidade de Anitápolis, aqui em Santa Catarina. Por isso, então, o processo foi encerrado. A informação da Prefeitura de que os valores pagos pelos candidatos para inscrição vão ser devolvidos pela Prefeitura e deve ser divulgada a forma como serão devolvidos esses valores nos próximos dias nos meios de comunicação oficiais da Prefeitura de Urubici. A partir disso, foi aberto, então, um novo processo seletivo, agora no início do ano, para preencher essas vagas na educação pública municipal. São vagas para ensino fundamental, médio e superior, com carga horária de 20 a 40 horas e salários que vão até R$ 4.869. O edital já está publicado, ele está disponível no site da Prefeitura e as provas devem acontecer no dia 2 de fevereiro. Vale ressaltar que no ano passado, uma outra prefeitura, a Prefeitura de Correia Pinto, também precisou cancelar um concurso público que estava previsto. No final do ano foi cancelado o concurso público, também por uma recomendação do Ministério Público envolvendo essa mesma empresa, a Public Job. O processo de Correia Pinto foi cancelado no final do ano passado e deve haver, então, segundo a Prefeitura, um novo processo aí nos próximos meses. Volto com vocês.
Donald Trump tomou posse hoje para o segundo mandato e os apoiadores se manifestaram também em Santa Catarina. É um motivo de comentário de Roberto Azevedo. Pois bem, Gabriela, até mudei de local aqui no estúdio para dar ênfase para esta posse. Não é uma situação incomum, porque a direita no mundo inteiro está comemorando como se Trump fosse uma espécie de presidente do planeta. Não é bem assim em todas as situações, mas ele, no discurso de posse, fez valer que ele quer os Estados Unidos cada vez mais forte, cada vez mais dono da economia mundial, o que vai ser difícil por conta da China e outros players internacionais, mas acena para uma mudança total no comportamento do governo dos Estados Unidos, por exemplo, em torno de conflitos mundiais. Mas vamos lá. Aqui, durante a posse, algumas imagens da posse que ocorreu hoje, 2 da tarde, no horário de Brasília, 2 horas a menos, né? Lá por volta do meio-dia, 11h30, meio-dia, nos Estados Unidos, Trump fez o discurso que ele já havia antecipado várias vezes. Um tom ameaçador, mas o tom de quem é o homem mais poderoso do mundo e que comanda a maior estrutura militar do planeta. Quem estava por Santa Catarina participando do evento é o senador Jorge Seife. Tirou, inclusive, uma foto com integrantes do grupo que ele foi. Ao todo, foram 21 deputados federais de Santa Catarina e o senador estava neste grupo. O senador Jorge Seife, que participa do evento lá, ele aparece aqui com um bonezinho comemorativo, a inauguração, como eles chamam, né? A cerimônia de inauguração do governo de Donald Trump, uma posse que tinha os ex-presidentes Bill Clinton, também George W. Bush, Barack Obama e, é óbvio, a presença do ex-presidente agora, também Joe Biden, com a vice Kamala Harris. É um evento da direita, não é só um evento de posse do presidente dos Estados Unidos. Quem se manifestou também sobre a posse de Trump foi o governador do estado de Santa Catarina, que fez essa publicação nas redes sociais. Este é um alento para o mundo democrático e trará novos horizontes para a economia global. De fato, trará novos horizontes para a economia global. Com relação a ser um alento democrático, a gente não pode esquecer que lá no finalzinho do primeiro governo, o Trump deu uma arranhada na democracia dos Estados Unidos. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Ótimo descanso para você. Santa Catarina registra altas temperaturas nos últimos dias e a gente sabe que nada como um banho fresco para aliviar esse calorão. Mas em Araquari, no norte, os moradores do bairro Itinga nem banho podem tomar. Sabe por quê? Não tem água nas torneiras. Vamos chamar o repórter Renato Santos, que chega no Tá Na Hora para falar com desse problema que incomoda muito, né, Renato? É um problema que não deveria estar aí afetando esses moradores. Conta pra gente se já há um prazo para isso ser restabelecido e para a água voltar para esses moradores. Pois é, Gabi, ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. Há mais de 4 dias esse problema persistindo por aqui, mas a fatura está chegando. Por exemplo, tem uma aqui, olha, do mês de fevereiro, mais de R$200. Só que detalhe, 4 dias sem água. Além desses 4 dias, já tiveram outras semanas anteriores com as torneiras também vazias. Os moradores estão assim, olha, com baldes, com vasilhames, balde na cabeça definitivamente, como diz a música, né? Olha só, pessoal com galão também, tudo isso por causa da falta d'água. Mas a Casan disse que até o dia de amanhã a água vai retornar. Só que o pessoal por aqui não está muito satisfeito com essa informação não, né? Tudo bem, Patrícia? 4 dias, calorão hoje mais de 38 graus. O que se faz sem água? Nada, a gente não faz nada. Se quiser consumir água, a gente tem que comprar água, sendo que a gente já paga água. A gente tem que comprar, sem contar que quando volta a água volta podre, volta marrom, que não dá nem para beber. É um descaso total. Eu tenho uma filha autista dentro de casa. E o que a gente faz? A gente vai para Joinville, para casa de parente, tomar banho, porque aqui no nosso loteamento não dá para fazer nada, absolutamente nada.
Muito obrigado, Patrícia. Seu nome é? Jussi. Jussi, vivendo essa mesma situação, com a torneira vazia, sem água, os afazeres de casa ficam, portanto, sem ser realizados. Fica lá a louça sem lavar, o banheiro se usa, fica lá juntando mosca e assim vai. Comida tem que comprar, porque não tem água nem para fazer comida. É um problema que não é apenas desses últimos 4 dias, né? 3 anos que eu moro aqui, são 3 anos que falta de água. Todos os dias, nesse loteamento, falta água. Todos os dias. O que fala a Casan em relação a isso? Quando a gente liga lá, os protocolos que eu tenho ali, eles falam que não estão sabendo de nenhuma manutenção. Outra vez liga e fala que no outro dia vai chegar água. E assim vai as desculpas. Às vezes está uma semana sem chover por causa da chuva, que rompeu. Toda a vida rompe. Todo dia rompe alguma coisa. Tá bom, muito obrigado. Deixa eu falar com outra moradora que também está revoltada com essa situação, já com vasilhame por aqui, porque afinal de contas virou moda aqui no bairro Bela Vista vocês estarem com vasilhas na mão à procura de água, é isso? Sim, a gente tem que comprar água, tirando dinheiro de onde que já não tem, né? Porque a fatura não vem barata. Chegou dias eu abri a torneira da minha casa e só saí ar, e eu tenho que pagar pelo ar. Eu não acho justo, né? Porque a fatura sempre está ali todo mês. Não vence uma e já chega outra. E a gente mal pagou uma, tem que pagar outra. E a água que é bom não vem. As crianças pedem comida, pedem para tomar banho. Hoje mesmo, chegou um pouquinho de madrugada. Tive que acordar minha filha 3 horas da madrugada para tomar banho. E isso daí não dá para aceitar. Só para a gente entender, para pegar um pouquinho d'água, tem que madrugar, porque só chega durante a madrugada. Só um pouquinho de água ali, implorando para sair, para conseguir tomar um banho. Esses dias mesmo eu pensei em ir pro posto de gasolina para tomar banho, porque como que fica? Não é fácil. Muito obrigado, tá aí. Portanto, procuramos a Casan, viu, Gabriela, e o que eles nos falaram? Que esse problema foi motivado pelas chuvas dos últimos dias, mas detalhe, aqui na nossa região não chove desde o último sábado. Segundo a Casan, o abastecimento de água deve voltar ao normal na madrugada de hoje e também durante esta terça-feira. E falou que a população pode entrar em contato pelo fone 0800 da Casan se tiver alguma dúvida. Enquanto isso, a população de Araquari, bairro Bela Vista e Itinga fica dessa forma, com balde na mão. E detalhe, eles estão falando aqui que quando ligam, muitas vezes não conseguem, viu? Situação difícil, complicada, fica a revolta dos moradores. Afinal de contas, quem tem criança como essa senhora aqui, olha, não pode ficar sem água em casa. Água é vida, é essencial e a população necessita da água para sobreviver. Retorno com você no estúdio, Gabi. Que descaso, hein, Renato? Com esses moradores de Araquari, ficar sem água não dá, Casan. E principalmente a fatura vindo, uma fatura alta, com um serviço aí de péssima qualidade. E a gente espera que seja restabelecido aí o abastecimento, restabelecido para esses moradores. Obrigada pela sua participação. Daqui a pouco, no Tá Na Hora, tem previsão do tempo e também o esporte com a Dominique Cabral. Essa dica aqui é para você mudar completamente a sua vida. A graduação EAD Uniaselv. É você estudando em uma instituição nota máxima no MEC com até 55% de desconto. Já garante logo sua vaga apontando o celular para o QR Code aqui na tela. A Uniaselv conta com mais de 1.300 polos espalhados em todo o Brasil. Tem um aí, pertinho de você, com uma oferta imperdível. Vai lá ou, se preferir, acesse o site uniaselv.com.br para se inscrever agora. Mais de 500 mil de alunos já fizeram a escolha certa para entrar com tudo no mercado de trabalho. Vem para a Uniaselv você também. Uma instituição com 25 anos de história na educação brasileira. Aponte aí seu celular para o QR Code aqui na tela e garanta já seu desconto de até 55% na mensalidade. São mais de 160 cursos para você mudar de vida para melhor. 2025 chegou para você vencer. Vem conquistar seu diploma na Uniaselv. Bora que vai! Imagens ao vivo de Florianópolis. Neste momento, das pontes que ligam o Ilha e Continente, o trânsito bastante intenso, mas fluindo nos dois sentidos. Agora, 7 horas e 28 minutos, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Tá Na Hora ao vivo para toda Santa Catarina.
Bora conferir a previsão do tempo. E tem alerta, viu, da Defesa Civil do Estado para chuva forte. Hoje, segunda-feira, até às 11h59 da noite, ou seja, até o último minuto do dia, podem ocorrer temporais com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essa condição ela ocorre devido a um avanço de uma frente fria associada a um ciclone com centro próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. A gente tem um mapa com o alerta da Defesa Civil, principalmente nessa faixa em laranja, são áreas onde o risco é alto para ocorrências associadas a destelhamentos, quedas de galhos e árvores, danos na rede elétrica, alagamentos e enxurradas pontuais. E nessa parte em amarelo do mapa, o risco é menor. Amanhã, terça-feira, a condição se afasta. A gente vai sentir o calorão mesmo de hoje, segunda-feira. Amanhã continua igual, sensação de ar abafado. O dia será de sol na maioria das regiões, com mais nuvens e condições para pancadas de chuva e temporais isolados, principalmente à tarde, entre o Planalto Norte e o Litoral Norte. Em relação às temperaturas, Vale do Itajaí máxima de 38 graus. 37 graus para o litoral do estado, no extremo oeste, máxima de 35 graus. No sul e no norte, pode chegar a 34 graus, vai fazer bastante calor. Serra Catarinense, máxima de 31 graus. Agora a gente confere como fica o tempo em algumas cidades. Para amanhã, terça-feira, calor para todas as cidades aqui de Santa Catarina. Blumenau pode chegar a 36 graus. Será uma terça-feira ensolarada, assim como Chapecó, máxima de 34. Criciúma chega a 33 e em Floripa, mínima de 22, máxima de 30 graus. Presença de sol para todas as cidades. E agora a gente fala de esporte. Dominique Cabral está chegando com todos os destaques. Fala, Domi! Fala, Gabi! Segundamos por aqui, como de costume, com muitos destaques no esporte. Então, bora lá! Bora lá! A gente começa falando de campeonato catarinense, que nesse final de semana aconteceu a segunda rodada dessa competição. E além dos gols da rodada, a rodada ficou marcada pelo título da Recopa e também pela inauguração do Estádio do Barra. No estádio Heriberto Wilson, tivemos o duelo entre Criciúma e Concórdia, válido pelo Catarinense e também pela Recopa. No primeiro tempo, a rede não balançou. Já na etapa final, Thalisson cara a cara com o goleiro driblou e mandou para as redes. 1-0 para o Tigre. E já nos acréscimos, o Carvoeiro teve um pênalti ao seu favor. Marcelo Hermes bateu e converteu. E ficou assim no sul do estado. Criciúma bicampeão da Recopa 2, Concórdia 0. Em Xanxerê, a Chapecoense venceu o Marcílio Dias. Ainda no primeiro tempo, a Chape teve a melhor oportunidade, quando teve um pênalti ao seu favor. Mário Sérgio cobrou de cavadinha e o goleiro Erivelto do Marinheiro defendeu sem nenhuma dificuldade. Já na etapa final, Mailton cobrou escanteio e Mário Sérgio de cabeça se redimiu, fazendo o gol da vitória do Verdão. Final, Chapecoense 1, Marcílio Dias 0. O Santa Catarina derrotou o Caravaggio. Alex Gonçalves de cabeça fez o primeiro do Laranja Mecânica. O Azulão da Montanha empatou com o Gênesis. Após boa tabelinha do Águia do Vale, De Paula colocou o time novamente em vantagem. Já no segundo tempo, em jogada individual, a Bibi deu números finais e terminou assim em Rio do Sul. Santa Catarina 3, Caravaggio 1. No estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense e Hercílio Luz ficaram no empate. O Figueira teve a melhor chance de marcar com o Kaique, que ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou desperdiçando. Samuel chutou na medida e John Douglas abriu o placar para o Alvinegro. Na etapa final, o Furacão teve mais duas oportunidades de ampliar o placar com o Kaique. A primeira foi de cabeça e a segunda mano a mano com o goleiro. Mas quem balançou as redes foram os visitantes. No último minuto de jogo, Ingro deixou tudo igual para o Leão do Sul. Final, Figueirense 1, Hercílio Luz também 1.
E nessa rodada tivemos a estreia do novo estádio do Barra. Mas por lá ficou tudo igual entre o Pescador e o Joinville. Nada das redes balançar. Já na partida entre Avaí e Brusque, que aconteceu no sábado, ficou tudo igual, 0-0. E olha, tem notícia boa para o torcedor carvoeiro. Os meninos do Criciúma estão fazendo história na Copinha. Eles eliminaram a Ferroviária e agora vão jogar a semifinal da competição. Em Araraquara, o Criciúma derrotou a Ferroviária. No primeiro tempo, nada de gols e as equipes muito equilibradas. Já na etapa final, a Ferroviária começou com uma grande chance logo no primeiro minuto com Pedro Estevão, que arriscou de longe, mas sem sucesso. Já o Tigre não desperdiçou e abriu o placar com Adriano, que recebeu de Thales e tocou para o gol sem marcação. A Ferroviária tentou reagir, mas o time teve dificuldades nas finalizações e a defesa do Tigre se manteve firme. Com esse resultado, o Criciúma vai para a semifinal da Copinha pela primeira vez na sua história. E após essa vitória, o treinador Gabriel Carvalho falou dessa conquista. Uma campanha histórica, a gente está muito feliz, realizados, né? Esses atletas têm sido incansáveis na busca do objetivo, né? Sempre buscando mais, sempre buscando passar mais uma fase, mais um degrau, mais um passo. E hoje um jogo dificílimo na casa do adversário, com um estádio bastante cheio, né? Com uma pressão muito forte. Então a gente está muito feliz, comemorando esse feito histórico de chegar numa semifinal, mas um grupo que ainda tem mais fome ainda de chegar mais longe. E nós vamos buscar essa final inédita aí para conseguir ainda mais honrar a nossa cidade, o nosso clube, a nossa comunidade. Então essa semifinal acontece amanhã contra o São Paulo, 7h30 da noite. É claro, a gente continua acompanhando. E amanhã é dia de Champions League aqui na tela do SCC SBT. O duelo é entre Benfica e Barcelona. Jogaço de bola e é claro que o João Venturi está chegando com mais informações dessa partida. Fala, João! Oi, pessoal, a equipe do SBT já fala aqui de Lisboa, uma segunda-feira bastante chuvosa, de muito trabalho também. Acompanhamos há pouco, aqui no CT do Benfica, o último treino da equipe portuguesa antes da partida contra o Barcelona pela Champions. E a grande notícia foi a presença do atacante Di Maria em campo. Ele que desfalcou o time na rodada do fim de semana pelo Campeonato Português por conta de uma lesão, está à disposição do técnico Bruno Lage. O próprio treinador confirmou a presença do argentino na entrevista coletiva que tivemos após essa atividade. Para o período da tarde, a programação será toda voltada ao Barcelona, que vai fazer um treino de reconhecimento de gramado lá no Estádio da Luz e teremos ainda também as entrevistas coletivas. O Barça vem a Lisboa de olho na classificação direta às oitavas de final da Champions. Para isso, tem que vencer o Benfica e ainda ganharia um respiro no calendário com menos jogos pela frente e menos desgaste também. A cobertura completa do dia de Benfica e Barcelona a gente mostra logo mais no SBT Brasil. E amanhã o SBT exibe para todo o país este grande duelo entre dois gigantes, o Benfica, bicampeão da Europa, e o Barcelona, pentacampeão. De Lisboa, João Venturi. Valeu, João. E além dos craques que vão estar no gramado, vai ter craque aqui na tela do SCC SBT. Thiago Leifert vai fazer a sua estreia. Inclusive, ele já está no SBT e logo mais no SBT Brasil vai dar uma conversadinha. Então, a gente já vai ter Thiago Leifert aqui na tela do SCC SBT. Cleiton! Oi! Vai ser uma estreia boa amanhã, hein? Vai! Jogaço de bola. Maravilha, a gente agradece. Vem no embalo. Agora, Dominique. É verdade, eu fiquei sabendo que o clássico entre Figueirense e Avaí, o ingresso vai custar R$200. Eu não acreditei, é verdade? R$200 para a torcida visitante, ou seja, os torcedores do Figueirense que quiserem assistir ao clássico vão ter que desembolsar uma graninha boa, viu, Cleiton? R$200? É. Setor B também R$200? Tá 200. Intervalo. De volta com o nosso Tá Na Hora aqui na tela do SCC SBT, agora 19h42. Olha, está aberto a partir de hoje o período de matrícula para alunos novos em Balneário Camboriú. As vagas oferecidas na rede municipal são para o Jardim e também o ensino fundamental. Acompanhe. Estão abertas mais de 2.700 vagas
para o Jardim e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Balneário Camboriú. As matrículas estão abertas até a próxima quarta-feira, dia 22, e devem ser feitas do meio-dia até às 6 horas da tarde. A matrícula deve ser feita diretamente na unidade de ensino mais próxima da sua casa. Para matricular a criança, é necessário ser morador de Balneário Camboriú. Anote os documentos que são necessários: identidade, CPF e declaração de vacina atualizada da criança, CPF e identidade do responsável legal, comprovante de residência atualizado em nome do responsável legal ou declaração de residência, contrato de locação autenticado e também comprovante de residência atualizado, atestado de escolaridade, conclusão ou atestado de frequência comprovando o ano escolar da criança e o histórico escolar. Lembrando que as matrículas são para alunos de jardim ao ensino fundamental e seguem até quarta-feira, dia 22, podem ser feitas do meio-dia até às 6 horas da tarde, diretamente na unidade de ensino mais próxima da sua casa. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris Pinheiro. Obrigado você, Gabi. Vamos embora? Vamos sim. Obrigada a você de casa pela companhia. Amanhã estamos de volta às 18h30. Roda gigante e a praia de Balneário com água ali na areia. A gente tá vendo ali, ó. Pois é, choveu recentemente. Imagens ao vivo de Balneário Camboriú. Até amanhã. Tchau, tchau.